Você é faixa branca, você é faixa azul, você é iniciante. E não te dizem nas aulas o porquê das coisas. E essa é uma das coisas que, na verdade, dificulta muito o aprendizado, porque as pessoas simplesmente falam, coloca a mão ali, coloca a mão ali, coloca o pé ali, coloca ali. Você não sabe o porquê de fazer. Quando você entende o motivo de algo, a razão, você dá função a um comportamento, tá? Isso a gente sabe bem na previdência, na literatura comportamental, você primeiro se motiva mais. Outra coisa, fica mais claro o processo. Fica mais claro. Então você entendeu o porquê das coisas que você faz. Por que você está colocando uma força em determinado lugar? Te dá autonomia para pensar. Sacou? Porque quando você coloca uma força em determinado lugar, o que você está me dizendo é, uma força aqui vai produzir tal coisa. Agora não importa se eu coloco com a mão, com o pé. Agora não importa se eu só coloco, de repente, ali, se eu estou empurrando, puxando. O que você tem? Você tem acesso a uma lei, uma regra, isso te dá autonomia para jogar. Perfeito? Uma das coisas que mais acontece quando o cara inicia é, deita aí. É o cara, às vezes, inclusive numa guarda sentada, por exemplo. O cara tem dificuldade de passar. O cara cisca muito, ou ele tá deitado. Ele cisca muito, né? Fica longeão do cara. Por quê? Porque não tem calma e clareza do que fazer. E aí eu vou te passar um simples conceito para você entender. Guarda. Quando nós estamos falando de fazer guarda, as pernas, sem dúvida nenhuma, são perigosas. As pernas, elas têm uma função ofensiva maior. E também defensiva. Então, quando você aniquilar elas, óbvio, isso é óbvio para você, provavelmente, você vai conseguir dominar o cara com mais facilidade. Perfeito? A questão maior é que toda vez que nós estamos pensando em passar, o que a gente tem que projetar como ponto extremo, ponto auge da passagem? É colocar o cara de baixo nesta posição. Levanta os joelhos. Pode ser nessa posição, né? Mais centralizada. E com os joelhos afastados. Mas como é que eu consigo isso? Pura e simplesmente pregando o quadril nele no solo. Então toda vez que ele estiver centralizado com o quadril no solo, pressionado, eu acesso a lateral com mais facilidade. Porque primeiro, com o quadril pressionado, a mobilidade, a movimentação, tanto para virar para mim ou para virar para o outro lado, que é muitas vezes as possibilidades de defesa, é eliminada. Perfeito? Quando eu estou jogando por baixo, levanta ele. Quando eu estou jogando por baixo, e o cara vai tentar passar minha guarda de algum jeito, o que eu tenho? As possibilidades normais. Pode ficar normal aí, só vou mostrar para ele. Quais são as possibilidades normalmente? Ou eu vou costurar, perfeito? Ou eu vou ficar de frente aqui, usando meus escudos, de algum jeito, para empurrar esse cara e voltar, perfeito? Ou eu saio o meu quadril sentando. Ou eu saio o quadril circulando, que é muito comum. Mas normalmente são essas as reposições. Qual que é o 80-20 no negócio? Controle do quadril. Toda vez, então, que o quadril, ainda que eu consiga jogar o quadril do cara para cá e acessar desse lado, ele, se ele tem mobilidade aqui, ele consegue virar para mim. Ou ele consegue sair de quatro apoio e virar de frente. Perfeito? Qual que é o ponto auge? Não é de jogar o quadril do cara para lá. O ponto auge do passador é conseguir manter o cara que está tomando passagem centralizado nessa posição com o quadril para baixo. Porque tanto para lá quanto para cá, ele não vai conseguir se movimentar. Porque imagina que você prega o quadril no chão aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu não faço nada, brother. Inclusive, eu não consigo nem costurar. Porque eu só costuro quando o meu quadril está alto. Perfeito? Então, sabendo disso, o que eu sempre tenho que tentar buscar quando eu estou passando algo é colocar esse cara naquela posição. Porque aí eu tô falando de passagem. Se não der passagem, é óbvio, você pode atacar uma costa, que seja dali. Você vai no intuito de acessar a lateral, mas é as costas que você vai pegar. Quando eu estou, por exemplo, senta, faz uma guarda sentada. Quando eu estou passando o cara na guarda sentada, se eu faço as pegadas e começo a me projetar para cima dele, o que eu quero? Eu quero colocar ele de costas no solo. Perfeito? Por exemplo, aqui, ó. Eu quero colocar ele de costas no solo para acessar a passagem. Perfeito? Ótimo. Então o que eu estou buscando no final? Aquela posição. Eu estou chegando naquela posição. Tudo isso. Ou, se não der certo, eu me lateralizo, levanta de novo. Eu me lateralizo, por exemplo. Me lateralizo para tentar passar, para colocar ele de costas no chão.
O quadril dele está virado para mim, mas eu consegui acessar a lateral. Ok. O que dá a possibilidade dele de virar de 4 apoio. Perfeito. Ou começar a se debater. Quando o cara tem esse quadril solto e ele tem a capacidade de se debater, né? E às vezes, ainda que a cabeça estiver controlada, com o quadril solto, eu consigo criar espaços embaixo para reconectar o meu joelho com o cotovelo, que é um conceito também. Quando eu tenho isso, eu dificulto o passador. Quando vocês estão passando, normalmente, ainda que vocês estejam toreando, por exemplo, levanta aqui, erros que acontecem, eu já expliquei nesse outro vídeo, vocês ficam muito distantes, vão acessar a lateral e não entram. Porém, todo o controle de quadril desse cara também não acontece. Quando vocês estão aqui, passando, por exemplo, numa meia guarda, vocês avançam muito e esquecem de primeiro minar a possibilidade desse cara também. Do controle de quadril desse cara e do teu controle de distância. Mas o ponto central aqui é que tem alguns outros erros que acontecem nesse tipo de passagem, eu não vou focar neles, por exemplo. Você levar muito o chipé lá na frente e ele consegue entrar numa dip que seja. Mas o ponto central é, toda vez que você está passando, um conceito que a gente tem que buscar é o alvo é deixar esse cara centralizado. Perfeito? Se eu estou toreando e eu venho para cá, o alvo é deixar esse cara centralizado. Ótimo. Se não der, ok, você acessa a lateral, mas o que você vai buscar na hora de colocar um 100 kg? Deixar ele centralizado, costas no chão, quadril dominado. Porque aí ele perde a mobilidade, a capacidade de se mover. Quando eu passo aqui, por exemplo, e ele se lateraliza comigo, e eu não consigo dominar o quadril, minha força está menor, ele tem os ganhos, ele tem os escudos, perfeito. Ele consegue, sai o tronco, isso, saiu o tronco. Porque ele está com uma superfície menor em contato com o solo. Todo o peso dele, toda a superfície dele, quando está no solo, da forma que está agora, o peso é maior, a capacidade de gerar força é menor. Perfeito? É só você pensar, você está com 2 pés no chão, certo? Na hora de passar. Se você coloca 2 pés e 2 joelhos, aumenta a superfície de contato, a sua mobilização fica menor. Mesma coisa aqui. Então, quando eu busco passar, eu tenho que sempre conduzir esse cara a ficar de costas no chão, dominando o quadril. Centralizar ele. Numa toreada, como eu falei. Olha. Perfeito? Jogando pressão. Porque eu mato as possibilidades de defesa desse cara. Tô passando de meia. Um jeito mais simples de você passar, matando esses escudos, olha. Centralizo ele para passar. Porque aqui eu consigo, por exemplo, matar os escudos dele. Os escudos deles naturalmente abaixam. E aqui, ó, eu consigo cruzar com muito mais facilidade. Perfeito? Então esse conceito é importante para vocês entenderem que tá numa situação ruim, quer dizer, tá numa situação de ataque, você já desconstruiu, você tem uma postura, que eu falo inclusive em outro vídeo aqui, você dominou, você tá bem, né, em relação ao controle de distância, você controlou a tua postura, você tá bem centrado, e você também controlou a angulação, ou seja, você matou os pilares de construção de ataque desse cara de baixo. O que você vai fazer? Você vai começar a criar angulação. A sua angulação para passar. Nesse momento que você angula, é um momento crucial para você se atentar à posição do tronco desse cara. Porque muitas vezes você vai ficar brigando aqui com o cara, por exemplo, aqui, ó, e ele tá, cara, que acontece muito, ele tá com os escudos aqui. Aí sabe o que você faz? Para tentar tirar os escudos, ou você empurra, o que muitas vezes faz com que ele traga de novo o escudo, ou tire tua mão daqui, vem cá. Perfeito. E você fica nessa briga, ou você vai muito à frente, e você acaba dando essa perna aqui, e o cara se embola aqui dentro, ó. Por exemplo, isso. Caiu? Aí. De novo. Ele se embola, por exemplo, ali, ou numa dela riba invertida. O que acontece demais? Quando você, na verdade, tem que entender que, se eu centralizo o cara no chão, dificulto para ele. Dificulto para ele se mobilizar, o quadril se mobilizar e os ataques dele diminuem. Fora isso, a lateral já se expõe. Perfeito? Ótimo. Estou aqui, por exemplo, ó, caminho. Ó o quadrilzão dele. Pesado. Pesado. Tá ruim. Ó como é que eu consigo criar para cá. Ou até para cá, às vezes. Perfeito? Porque o quadril está pesado e eu estou centralizado. Essa é a rota principal. Óbvio que nem sempre você vai conseguir fazer isso. Mas perceba, ainda que você não faça, ainda que você chegue no 100 kg, a tua briga normalmente vai acontecer para justamente você colocar esse cara desse jeito. Porque senão ele vai ficar sempre lateralizado aqui, ó. Por exemplo, o que acontece com muita gente, ele fica lateralizadão para aqui e eu fico o quê? Rodando em cima, rodando. Tentando colocar ele de barriga pro chão, de costas no chão. Porque ali ele fica pesado. Perceba,
muitas vezes no seu treino, no seu rola, você chega a passar a guarda e você não consegue justamente estabilizar bem um 100 kg, porque esse cara tem mobilidade de quadril, ele tem mobilidade de tronco, mobilidade de cintura escapular, para começar a sair as costas no chão. Perfeito? Mas um primeiro step, você tem que colocá-lo, você tem que colocar ele assim. Tem que colocar ele nessa circunstância. Então, esse é o alvo do passador. Centralizar o cara para passar, ou passou e centralizá-lo. Porque assim ele fica indefeso, ele fica mais pesado. Ele fica com menos recurso. Onde eu peso? Quadril. O que eu faço? Centralizo. Toda vez que você buscar isso, você vai ver como amplia, melhora a tua passagem. Melhora a tua passagem. Você não fica brigando contra o cara. Ótimo. Perfeito. Entendido isso, o que eu sugiro, cara? Tudo isso que eu falei agora são conceitos. Tudo isso que eu falei agora são aplicações de fundamentos. Então, eu estou falando de angulação, eu estou falando de centralização aqui também. Perfeito? A aplicação de forças em pontos estratégicos. Tudo isso são conceitos fundamentos. A minha forma de dar fundamentos, de explicar essa parada aqui para vocês, é usando muito de física, biomecânica, tal. Então, beleza? Eu tenho um curso, que é o curso da água de guarda blindada, não tenho curso de passagem ainda, vai sair, com toda uma rota para vocês. Isso é algo bem legal. Mas quando tiver, eu vou deixar aqui no link. Agora, se você quer aprender melhor a reter alguém na guarda, eu vou deixar aqui embaixo a descrição do meu curso de retenção com fundamentos. A minha explicação, eu quero que você entenda o porquê, brother. Se você entender o porquê das coisas, clareia teu mundo, clareia tua visão. Sacou? O que menos você tem hoje é acesso aos porquês, porque tudo tem que ser muito rápido. O porquê demora para ser esclarecido, muitas vezes. Você viu que eu levei todo esse tempo para simplesmente falar de um conceito, de um fundamento aqui. Quando, muitas vezes na academia, o cara tem que explicar em 15 minutos 3 posições. E você não pega nenhuma no final. Joia? Se o vídeo fez sentido, deixa aqui seu like, deixa aqui seu comentário, cara. Vamos elevar o jiu-jitsu no Brasil. Fechou? Tamo junto. Agora é o tempo do meu brother Arthur levantar lá e desligar o vídeo. Porque não tem edição. E é assim que é. É nóis que